Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os seus filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque e Palum, e Esrom, e Carme, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramum. E os filhos de Isacar, Tolá e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Leia que deu a Jacó em Padarã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Raj, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arod, e Areli. E os filhos de Azer, Inna, e Isva, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Melá e Bequer, e Asbel e Gerá, e Naamã e Ei, e Ros, e Mupim, e Rupim, e Ard. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Ruzim. E os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e mostrando-se lhe lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto e que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Bom, se eu fosse hoje usar esse texto para mim fazer algum tipo de esboço ou ministração, e também já é uma dica também para você que me ouve, eu usaria o verso primeiro, seria uma opção, porque ele vai sacrificar a Deus. Então eu colocaria um tema mais ou menos assim: Deus fala com Jacó após um sacrifício. É só um exemplo, claro que melhoraria-se, né, muito ainda essa frase, porém seria um tema que eu propriamente usaria para uma pregação. E é bom que você entenda que, dependendo do texto, você pode fazer isso. Porém também tem o verso 4, que eu também poderia usar como um tema de uma pregação, porque está assim: Deus dizendo para o Jacó: vai para o Egito. O Jacó ele faz o quê? Ele vai. E Deus diz: eu serei contigo, mas lá você não ficará para sempre. Então veja,
Eu aqui já poderia montar uma mensagem e acho que você também poderia fazer a mesma coisa. De que forma? Usando versos, porque o texto em si, às vezes é tão difícil que seria meio que impossível dependendo do grau já do seu conhecimento. Então, escolha versículo, pode ser um ou pode ser dois, que nem eu coloquei aqui o verso primeiro e o 4, mas você poderia usar qualquer outro versículo, ou 1, 2, 3 seguidos, ou um exemplo, o 2, o 7, o 10, o 15, sabe? Aí é você. Mas você precisa entender que a sua mensagem tem que ser extraída do texto que você leu, ela não pode ser inventada, mas sim ela tem que ser meditada. E para a gente fazer uma breve observação, algo que eu notei aqui no texto e eu passo aqui eu sei que alguns ou a grande maioria dos pais eles têm dificuldade em reconhecer que estão falhando ou até mesmo que já falharam como pais, mas talvez se houvesse uma confissão e até mesmo um pedido de perdão para o seu filho, a sua filha, para sua casa, essa situação ela poderia mudar. Essa situação ela poderia até mesmo ter um fim. O Jacó ele falhou como pai, e isso você pode ver nos capítulos anteriores. Porém ele e nós servimos a um Deus que é misericordioso e que trabalha nas nossas imperfeições. Temos que crer no Senhor e acreditar que o único que pode nos transformar, mesmo em meio às nossas imperfeições e falhas, é Deus. Nunca se esqueça que o único Pai perfeito é Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.